Hello, students. Good morning. Bom dia. Bom, sétimo ano, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de língua inglesa, então, na aula de hoje, falando sobre The History of the Olympic Games. Então, vamos falar sobre a história dos Jogos Olímpicos. Bom, primeiramente, quero que vocês puxem pela memória de vocês o que são os Jogos Olímpicos, certo? O que vocês sabem sobre os Jogos Olímpicos, ok? E como hoje os Jogos Olímpicos acontecem no mundo moderno, certo? Então, vamos começar com a question number 1, a página de número 6, fazendo a seguinte pergunta. What are the Olympic Games? What do you know about them? O que você sabe sobre os Jogos Olímpicos, certo? Depois, the letter B. Which sports are part of the Olympic Games? Quais esportes são parte dos Jogos Olímpicos? Você conhece alguns? Bom, vocês podem me dar as possíveis respostas de vocês. A gente viu na aula de ontem, não é? Que nós temos vários jogos que podem ser praticados nos Jogos Olímpicos. Por exemplo, beisebol, badminton, karate, não é isso? Taekwondo, synchronized swimming, ok? O nado sincronizado. Então, nós temos vários esportes que podem, não é, ser colocados aí como Jogos Olímpicos. Podem ser praticados nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas. Bom, então vocês vão me dar essas duas primeiras respostas e na sequência, tá, nós vamos acompanhar esse pequeno texto que diz o seguinte. History of the Olympic Games. The Olympic Games are an international sporting competition where thousands of athletes from over 200 nations compete in dozens of sports. Então, os Jogos Olímpicos, certo, são uma competição internacional onde milhares de atletas de mais de 200 nações competem em dezenas de esportes. Olha só que legal, não é? Bom, the first Olympic Games took place in ancient Greece. Bom, então os primeiros Jogos Olímpicos eles foram feitos, não é? Aconteceram na Grécia Antiga. Onde mais ou menos na Grécia Antiga? Provavelmente, tá? Na cidade de Olímpia, onde de cada 4 anos, ok? Eram enviados para essa cidade os melhores atletas do sexo masculino, ou seja, só os homens competiam nas primeiras Olimpíadas, certo? Que acontecia de cada em 4 anos, para a honra, ok, do deus grego Zeus. Durante os jogos, as cidades competiam e também paravam de guerrear umas contra as outras, de acordo com o Comitê Olímpico Internacional. Então, nessa época das Olimpíadas não havia guerra, não havia nenhum tipo de problema, não é, entre as nações que estavam ali. Todos eram iguais e estavam apenas para competir em honra ao deus Zeus, o deus grego que era o rei do Olimpo, não é isso? Depois, the modern games were founded by the French aristocrat and historian Pierre de Coubertin to promote international sports, and the first modern games were held in Athens, Greece, in 1896. Bom, então depois os jogos modernos que nós conhecemos hoje das Olimpíadas foram criados por Pierre de Coubertin, que era o historiador francês e também o aristocrata, né? Ou seja, uma pessoa que tinha muito dinheiro. E o Pierre decidiu fazer então os Jogos Olímpicos. Os primeiros jogos aconteceram em 1896, na cidade de Atenas, na Grécia, que era com o intuito também de poder relembrar, não é, os jogos antigos que aconteciam por ali. Ok? Bom, com base nesse pequeno texto que nós acabamos de ler, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão dar para mim as respostas agora sobre as 3 perguntas que nós temos aí. Where did the ancient Olympic Games happen? Onde aconteciam os Jogos Olímpicos antigos, os primeiros Jogos Olímpicos? Depois, who created the modern Olympic Games? Quem foi o criador, não é? Quem criou os Jogos Olímpicos modernos? And the letter C, when were the first modern Olympic Games? Quando aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos modernos, certo? Então vocês vão dar para mim as informações. Bom, na sequência, talk to your family about these questions and take notes. Converse com a sua família e aí vocês vão tomar notas das seguintes coisas que nós temos aí, tá? Where and when did the games they happen?
What Olympic Games do you remember? Bom, vocês conseguem lembrar de algum jogo olímpico, certo? Bom, de alguma versão, né, de algum ano de acontecimento de Jogos Olímpicos, alguma cidade, por exemplo, Atlanta, Estados Unidos, Sydney, Austrália, não é isso? Barcelona, Espanha, Rio de Janeiro, Brasil, não é? Quando e onde essa versão aconteceu dos jogos, não é? Depois, do you remember any champions? Vocês conseguem relembrar alguns campeões de Jogos Olímpicos? Se sim, vocês podem também dar nomes aí. Well, do you know the 1912 Olympic Games held in Stockholm, Sweden, achieved a milestone as it was the first games in which the participants came from all 5 inhabited continents: Africa, Americas, Asia, Australia, and Europe. So, inspired by that international spirit, Baron Pierre de Coubertin sketched 5 interlocking rings: blue, black, red, yellow, and green, and on a white background, the 5 rings represent the 5 continents. Então, em 1912, os Jogos Olímpicos que aconteceram em Estocolmo, na Suécia, certo? Conseguiram alcançar pessoas de todos os 5 continentes. E aí o barão Pierre de Coubertin decidiu fazer o símbolo dos Jogos Olímpicos, que são os anéis olímpicos, não é? Um anel de cada cor, um círculo de cada cor, num fundo branco, não é? Que simbolizam os 5 continentes que participam dos Jogos Olímpicos. Olha só que legal, não é? Bom, então essas são informações sobre os Olympic Games. Primeira tarefa de vocês, #tarefão. Vocês farão o seguinte, students. Façam uma pesquisa para mim sobre os lugares que já sediaram mais de uma vez as Olimpíadas, certo? Alguns lugares já sediaram, alguns países já sediaram as Olimpíadas mais de uma vez. Quais países são esses? Vocês podem me dar as respostas no nosso ambiente virtual online. Agora, nós vamos para a nossa page number 7, onde nós vamos conversar sobre um assunto bem legal, que é o simple past para a forma infinitiva. Nós vamos trabalhar com verbos conjugados na forma do passado. Ok, students, let's go there. So, guys, now, let's go to the page number 7, as I told you before, comecei agora há pouco para vocês. Nós temos, então, o simple past na forma afirmativa. Teacher, o que é o simple past? O simple past é quando a gente começa a trabalhar com as ações, os verbos, todos no passado. Nós vamos começar trabalhando com a forma afirmativa, não é do simple past. Observe que nós tínhamos aqui dentro da nossa história dos Jogos Olímpicos alguns verbos que apareceram e já estavam no passado, como por exemplo, took, não é? Que é took place in ancient Greece, tiveram lugar, não é? Na Grécia Antiga. Depois, Greek cities sent their best male athletes. Bom, as cidades gregas enviavam seus melhores jogadores, melhores atletas homens. Depois, competing cities also stopped warring. Bom, as cidades que estavam competindo também paravam, não é, de guerrear. E depois, os jogos modernos foram fundados pelo francês aristocrata. Então, were founded foram fundados, um verbo no passado, não é isso? Bom, com base nisso, quero dizer o seguinte para vocês. Olha só, nós vamos ter 2 categorias de verbos, então preciso que vocês tomem nota para mim. A primeira categoria, tá? São os verbos regulares. Olha só o que a gente tem aí, tá bom? Todos os verbos regulares terminam com ed, certo? Todos os verbos regulares terminam com ed, como por exemplo, play, que vai se transformar em played, ok? E temos visit, que vai se transformar em visited, certo? Então, esses verbos todos aqui, eles passam ao passado, à forma passada. Jogar, jogou. Visitar, visitou, certo? Vão começar a forma passada já com ed no final. Todos eles vão ganhar ed no final, alright? Depois, agora nós temos os irregular verbs, os verbos irregulares. Olha só, para os irregular verbs, cada um deles tem uma forma específica, certo? No passado. Como assim, teacher? Eu vou ter que decorar essas formas?
Exatamente. Você vai ter que decorar porque não tem uma fórmula específica para a gente saber como é que aquele verbo determinado vai mudar, ok? Então a gente tem aqui, por exemplo, come, que é o verbo vir, que se transforma em came, veio. Do, do verbo fazer, olha só, do se transforma em did. Olha só como faz uma mudança bem grande, né? De do para did. E olha só, take, que é de pegar, tomar alguma coisa pela mão, não é? E muda para took, certo? Então, essas são algumas formas apenas de verbos que estão no passado, mas que são irregulares. Recapitulando, verbos regulares, a gente vai ter sempre o verbo terminado com D. Verbos irregulares, a gente vai ter o verbo se mudando para sua própria forma, não é mudando para sua forma própria, certo? E aí, nós vamos observar na nossa tabela na página 7 o seguinte. Bom, nós temos aí, the verbs in bold on page 6, os verbos que estão aqui, não é? Esses 2, 4, 5 verbos que apareceram ali, eles vão estar, não é? No passado, mas são verbos regulares e também verbos irregulares, ok? Bom, vamos separá-los então. Vamos conjugar esses verbos completando a nossa tabela. Primeiramente, vamos começar aqui em cima com a palavra achieve. Achieve é um verbo regular. Então, todo verbo regular, o que a gente tem que fazer? Terminar com ed, não é? Mas, teacher, peraí, a palavra achieve, ela já tem um E. Eu preciso colocar outro E? Não. Quando a palavra termina com E, a gente vai colocar apenas o D. Então, a palavra que nós vamos completar aí na tabelinha é achieved, só com um E e um D. Olha só como é que vai ficar. Vamos ver. Achieved. Achieved. Depois, embaixo da palavra achieve, que acabamos de completar com achieved, vamos ter a palavra sketch. Bom, sketch também é um verbo regular, certo? Para o verbo sketch, nós vamos acrescentar agora o ed. Então, vai ficar sketched, certo? Sketched, com ed no final. E a palavra stop, certo? Por terminar com vogal, consoante e vogal, nós vamos colocar stopped, com 2 P's. Olha só. Stopped. Dá para ver aí? A minha cantinha está falhando. Stopped. Não é? Com 2 P's, um E e um D. Stopped. Certo? Depois, para os verbos irregulares, o que a gente vai fazer? Tá? Nós vamos trabalhar com o verbo to be, que vai se transformar em was e were. Ok? Vamos escrever aqui. Was e were são as formas do nosso verbo to be. A gente já pode completar, então, aí na nossa tabelinha, não é? Was e were são as formas do verbo to be. Ok? Como eu disse ainda há pouco, tá? Was e were são as formas do verbo to be, não apareceu aí no nosso vídeo. Vamos tentar organizar aqui da melhor maneira possível. Was e were. Bom, continuando. Nós vamos ter também come, que vai se transformar em came com a letra A, não é isso? Come vai se transformar em came com a letra A. Nós temos send, de enviar, que vai se transformar em sent. S-E-N-T, T de tatu, certo? Temos a palavra hold, que vai ficar held. Vamos trocar o O pela letra E. Vão completando aí na tabela de vocês, certo? E temos take, que vai se transformar em took. Certo, students? Bom, nós vamos parar por aqui porque vocês ainda têm algumas atividades de ontem para me entregar. E vamos para a hashtag atividade número 2. Vocês vão pesquisar para mim agora, tá? No Google. Vocês podem pegar o celular e aí você digita lá Google, ok? Digita lá lista de verbos irregulares do inglês. Lista de verbos irregulares do inglês. E aí vocês vão pesquisar para mim, certo? Verbos irregulares. Quantos, teachers?
pelo menos 10, tá? Então vocês vão pesquisar pelo menos 10 verbos irregulares, escrever no caderno de vocês, fazer uma tabelinha. Verbo no presente, verbo no futuro, no passado, perdão, tá? Verbo no infinitivo, verbo no passado. Vocês vão pesquisar, montar no caderno e mandar para mim no nosso ambiente virtual. Alright, students? Então a gente para por aqui porque você já tem bastante atividade para fazer e o nosso tempo corre as fast as possible. Yes, então corre muito rápido, certo? E aí para dar tempo de a gente poder realizar todas as atividades. Espero que vocês estejam todos bem e em segurança. A gente se vê logo logo. Bye bye, see you!